Bom dia a todos. Meu nome é Ana. Vou falar um pouquinho sobre as estratégias para conseguir melhorar a adesão do paciente com diabetes. Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse. E eu começo apresentando para vocês um pouquinho sobre esse estudo, que foi uma revisão bibliográfica, que mostra a adesão do tratamento nutricional dos pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. Esse estudo ele é muito bom no sentido de que ele tenta mostrar quais são os principais fatores que interferem para que esse paciente não tenha aderência à terapia nutricional. Então, aqui eles elencaram de forma do que interfere mais para o que interfere menos. E a gente vê que o hábito alimentar prévio ao diagnóstico foi o que mais interferiu a não seguir as orientações do profissional nutricionista. Junto também com o aspecto emocional, então entender como que esse paciente está psicologicamente após o diagnóstico, apoio social ou familiar, então é aquela coisa, a sua alimentação mudou, a minha não. Então a família continua tendo um hábito alimentar completamente, que também não é saudável, próximo desse paciente que precisa ter algumas mudanças aí nessa rotina. Fatores socioeconômicos e classe social. Então, às vezes, as mudanças elas não são compatíveis com a renda familiar. Então, o profissional precisa entender. Eu consigo trocar a salsicha por acém todos os dias? Não. Então, como que eu consigo fazer essa adequação para esse paciente, né? Restrição alimentar. Então, às vezes, os planos eram muito restritivos, não tinha flexibilidade. Ausência do diagnóstico ou conhecimento sobre as complicações. A ausência de diagnóstico é uma coisa que a gente enfrenta no Brasil, principalmente pensando que o diabetes tipo 2, ele é, na maioria das vezes, assintomática. Então, a pessoa passa anos sem ter o diagnóstico de diabetes e descobre ao acaso quando vai fazer um exame de rotina ou algo do tipo. Então, conhecimento sobre as complicações também é uma coisa que não é muito disseminado. Muitos conhecem o nome diabetes, mas poucos sabem exatamente como é o tratamento e o que a ausência desse tratamento pode levar. Ausência de motivação pelo profissional de saúde, doença sintomática, negligência do paciente, crenças, abordagem inadequada do profissional e a ausência de uma equipe multiprofissional. Então, o paciente ele não segue um plano alimentar porque ele não foi orientado por um nutricionista ou outro profissional para fazer isso. Então, como foi dito anteriormente, o hábito alimentar ele é o fator limitante que mais causou uma dificuldade para a adesão. Mas é importante a gente entender que esse hábito alimentar ele é construído desde a infância. Então, às vezes, esse paciente recebeu o diagnóstico aos 40 anos, ele senta na sua frente com 40 anos de experiência com um estilo de vida. E não vai ser do dia para a noite que ele vai conseguir mudar. É igual quando a gente quer aprender uma língua nova. Eu quero aprender espanhol. Eu tenho 26 anos de português. Eu vou aprender hoje? Não, amanhã eu não acordo falando olá. Não, vou precisar fazer uma mudança mais gradativa e entendendo os meios que eu consigo fazer para melhorar. A mesma coisa com o paciente. Mas o mais importante, esses hábitos eles são um comportamento alimentar. E o comportamento ele vai além da comida, além do nutriente. Ele envolve questão emocional. Então, como é que ficou a emoção? Esse paciente desconta a emoção na comida. Esse paciente, como é que ele vê essa refeição? Às vezes ela é aquela coisa conforto, né? É um conforto para o paciente consumir aquele tipo de alimento. Social, então, o meio em que ele está inserido, como que é essa rotina desse paciente. Cultural, então hoje, principalmente com atendimento online ou pessoas que vêm de outros estados, a gente consegue atender, por exemplo, uma pessoa do norte, nordeste, do sul, e eu vou adaptar o café da manhã dele para o café da manhã de São Paulo? Não. Ele tem hábitos completamente diferentes. Como a Camila falou, pelo guia alimentar, eu tenho que fazer adequação entendendo as estratégias que eu vou conseguir com os alimentos que ele dispõe por lá. Econômicos, então essa questão de entender as trocas inteligentes, então eu vou trocar o seu alimento porque ele não está muito saudável, mas qual é a segunda opção que eu vou conseguir te dar que esteja dentro da sua renda e que você consiga fazer essa alteração para melhorar. E também a questão de coletividade ambiental. Então, onde esse paciente está inserido e como que é o coletivo dele. Pensando nisso, a gente tem hoje o modelo transteórico, que, na realidade, ele é feito para qualquer tipo de mudança que você queira incentivar. Então, a gente aprende bastante do modelo transteórico na faculdade, mas ele é uma coisa que a gente realmente pode aplicar aí para o resto da vida na prática clínica. Então, a gente chega nesse primeiro paciente, que é o paciente de pré-contemplação. Esse cara vai sentar na sua mesa e ele vai deixar claro que ele não queria estar ali. Ele foi porque a esposa mandou, porque a filha mandou, porque o papagaio mandou, mas ele foi porque alguém mandou ele estar ali.
E esse cara, ele tá aí o dia todo, é aquele homem que tem, um exemplo, tá? Uma circunferência abdominal maior, ele toma cerveja o final de semana inteiro, ele vai jogar bola, mas ele joga 20 minutos e são 10 horas bebendo. E ele acha que esse estilo de vida dele tá bom, porque quando morrer, morreu. Esse sempre é o discurso desse tipo de paciente. Então, ele vai deixar bem claro que ele não quer estar ali. E aí você vai falar, então tá bom, senhor, muito obrigada, bom dia, volte quando estiver pronto. Não, eu preciso incentivar esse cara e tentar mostrar para ele por que é importante ele estar na minha mesa hoje e não quando ele começar a ter complicações desse diabetes. Porque se ele for embora, ele só vai voltar quando ele tiver uma retinopatia, quando ele estiver quase entrando para diálise, quando ele tiver tido um infarto, quando ele tiver tido um AVC, quando ele tiver tido uma verdadeira complicação. Então, se eu consigo pegar ele antes, opa, ponto para mim, preciso mudar a cabeça desse cara agora. Ele vai sair do meu consultório com plano alimentar? Não, ele vai sair do meu consultório com uma meta simples. Você toma 500 ml de água? Que tal a gente tomar 700? 200 ml, o senhor consegue aumentar? O senhor consegue tentar visualizar uma atividade física para fazer pelo menos uma vez na semana, além do futebol e bebendo? Outra coisa que você consiga fazer? Consegue diminuir um pouquinho da cerveja? Ao invés de 10, a gente toma 8. Olha só, estou deixando 8 cervejas para você. Porque esse cara tem que conseguir bater essa meta. Se ele não consegue, ele não volta. A meta precisa ser fácil e você precisa escutar esse paciente. O que o senhor tem de dúvida hoje? O senhor sabe o que é diabetes? Sabe quais são as complicações? Como que eu posso te ajudar? Eu preciso ouvir esse paciente, escutar a reclamação dele também. Ele vai falar que ele não quer estar ali. Mas vamos visualizar como que isso pode ser bom para você. E aí esse paciente pode entrar no nível de contemplação. Então é aquele paciente que ele quer fazer, mas ele não sabe como. Eu não consigo. Então é aquela parte negativa. Tem que estimular o pensamento positivo, a escutativa, tirar as dúvidas e dar metas. Metas ainda fáceis de serem batidas para que ele se motive. Então, quando esse paciente bate uma meta, ele fica mais animado para te contar que ele bateu, para ele voltar e falar, olha, eu consegui fazer aquilo que você me orientou. E a gente vai estimulando cada vez mais. Quando chega na preparação, é aí onde a gente já começa a pensar no planinho alimentar, numa coisa mais estruturada, refeições, alterações mais significativas, porque ele quer fazer, ele já está determinado que ele vai conseguir fazer. E aí a ação, ele já faz, já consegue fazer, e manutenção a gente só vai fazendo os pequenos ajustes aí na alimentação e as alterações disfuncionais do dia a dia. O que pode acontecer? Queríamos nós que esse plano fosse completamente linear, mas o paciente pode ter uma recaída, principalmente quando a gente pensa em diabetes. Porque existe o dia que o paciente come igual, faz atividade igual, faz tudo igual, e a glicemia... E ele fala, eu não sei o que está acontecendo, isso me desmotiva porque eu estou fazendo tudo certo e está acontecendo isso e aquilo. E é o momento que a gente para e olha para ele e fala, existem 42 fatores que alteram a sua glicemia. Talvez você não esteja ficando doente, está sentindo uma dorzinha de garganta? Uma dorzinha no ouvido, isso causa maior resistência à insulina, atrapalha, a glicemia vai ficar mais alta. Existem inúmeros fatores, então a gente precisa fazer com que o paciente entenda que não vai ser só a alimentação e a atividade física que vai deixar a glicemia dele muito boa. É todo um estilo de vida e os entendimentos de outras adversidades que ele precisa saber para conseguir entender. Estou ficando com a garganta um pouquinho ruim, então acho que deve ser isso, que minha glicemia está ficando mais alta. O que eu vou fazer? Aqui, então, pensando nisso, a gente precisa empoderar esse paciente. E empoderar nada mais é do que educar esse paciente. Então, nós precisamos ser educadores ativos em saúde, educadores em diabetes, porque esse paciente com diabetes, ele não tem só diabetes. Ele é um atleta, ele é uma criança, ele é uma mulher que quer emagrecer. O diabetes está disseminado dentro da nossa sociedade. Então, mesmo que você não seja um nutricionista específico para atendimento de diabetes, essa pessoa vai sentar na sua frente e vai pedir uma orientação. E você precisa saber como é que você vai manejar. E aí, quando eu falo de empoderamento, eu preciso, nada mais é do que dar o domínio da condição para o meu paciente. Então, eu vou educar, ensinar e mostrar para ele todas as possibilidades do diabetes. Isso eu não faço em uma consulta, isso eu faço em várias consultas para que esse paciente consiga ir adquirindo esse conhecimento mesmo para entender o que ele precisa fazer em cada situação. Aqui, desse estudo que eu trouxe, olha que interessante. Muitos pacientes relataram que a consulta ela não passa de uma transcrição de receita. Narram que os profissionais não se mostram dispostos a tirar dúvida e nem a explicar os procedimentos e cuidados a serem tomados. Então, nesse estudo, ele era muito interessante também, porque ele falava que, às vezes, o paciente estava tomando medicação por determinado tempo. Ele chegava no consultório, o médico falava, é isso? Tá bom. Devolvia a receita.
Tá tudo bem? Como é que foi? Teve algum efeito colateral? E nós, nutricionistas, precisamos saber também, tá tendo efeito colateral? Como tá com a alimentação? Eu não vou só pegar, deu certo, conseguiu fazer, legal, faz de novo. Volta o papel para o paciente. Então, a gente precisa entender qual é a dúvida. Teve alguma refeição que ficou mais difícil? Que você conseguiu cumprir essa meta aqui para ir fazendo esses ajustes? Então, o paciente ele é o centro do cuidado, como a Camila falou, e o ponto principal do tratamento é equidade na hora da orientação. Então, hoje, nós, nutricionistas, temos muitos materiais que a gente utiliza na consulta. Só que não é todo material que contempla todo o paciente. Eu posso dar uma lista de compras para ela que não vai servir para ela, porque ela já faz. Eu preciso saber a necessidade dela. A necessidade dela é ter mais opção de lanche? Então, para ela, eu dou um material de mais opção de lanche. Para ela, eu dou lista de compra, porque ela não tem. Então, eu preciso adequar. Eu preciso entender a necessidade do meu paciente. Não é criar a lista de transmissão e mandar todas as ferramentas que eu tenho. Eu preciso ir alterando e me adaptando para cada tipo de tratamento e para cada paciente. Aqui, então, como a Camila citou, os 7 comportamentos do autocuidado é uma ferramenta que eu uso dentro do consultório para mostrar para o paciente falar o que você acha que você pode melhorar aqui em alimentação saudável. O que você acha que hoje na sua alimentação você consegue melhorar, que você acha que tem pontos a melhorar. E a gente vai olhando essa lista mais para frente para entender se ele conseguiu bater as metas ou não. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, monitorização. Então, a gente tem hoje diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Na maioria dos casos, diabetes tipo 1 tem uma monitorização mais constante. Não são todos, mas a maioria realiza uma monitorização mais constante. E o diabetes tipo 2? Ele espera 3 meses a hemoglobina glicada. Aí ele vê se a hemoglobina glicada não abaixou, putz, não deu certo. Eu tenho 3 meses. São 3 meses de diferença de um resultado para outro, que eu poderia estar fazendo uma coisa ativa se eu soubesse o valor dessa glicemia. Eu preciso incentivar esse paciente do tipo 2 a fazer também nos momentos estratégicos. Eu preciso saber como está o pós-prandial. Eu preciso entender como essa glicemia está respondendo àquele alimento que ele gosta tanto, que ele não quer abrir mão, e eu preciso conseguir fazer com que ele se adeque a isso. Senão, eu vou esperar 3 meses para falar, poxa, não deu certo, vamos começar de novo? Mais 3 meses. Aí não deu certo de novo. Quando você vai ver, passou 1, 2, 3 anos. Então, se ele monitora, ele anota, ele traz em consulta, você sabe onde você vai intervir. Eu sei onde mudar o jogo na hora que ele me mostra o diário de glicemia. Olha, sua resposta aqui está meio ruim, vamos tentar uma estratégia? Começa comendo pela proteína, depois entra o carboidrato, isso vai diminuir o pico pós-prandial e você vai ter um resultado melhor. Então, é a visualização do dia ou o entendimento do que ele está comendo nessa refeição. Às vezes, ele consome alguma outra coisa que está fazendo essa glicemia ficar mais alta. E eu preciso ajudar ele nesse momento. Tomar a medicação é fundamental. Essa é uma das partes também que, às vezes, eles conseguem fazer com mais discernimento, conseguem entender a importância disso. Resolver adversidades, ele precisa saber quando ele está em hipo, quando ele está em hiper, o que ele precisa fazer. Reduzir os riscos, então, como a Camila falou, né, a questão das complicações, e adaptar-se saudavelmente, pensando na questão psicológica também. Opa! Adulto e criança. Existem diferenças de tratamento. Eu atendo os dois, porque a minha especialidade ela não é cuidar de adulto ou cuidar de criança. A minha especialidade é cuidar de diabetes. Então, eu atendo a criança com diabetes tipo 1, a criança com pré-diabetes, o adolescente e o adulto. Eu atendo todos os públicos. E eu vejo que eu não consigo tratar da mesma forma a criança como eu trato o adulto. Primeiro, por quê? O adulto ele tem um entendimento mais técnico, eu consigo falar mais claro com ele, consigo ser mais direta. Ele tem maior autonomia do tratamento. Ele que toma a própria medicação, ele que faz a própria aferição da glicemia, ele que faz o seu próprio autocuidado. Ele tem maior manejo de compras. Às vezes, ele mesmo que vai no mercado ou ele mesmo que prepara a própria refeição. E é o responsável 100% do próprio tratamento. Quando eu chego na criança, não. Eu não posso falar para uma criança, vamos listar as complicações do diabetes? Ela vai achar um saco. Ela vai olhar para minha cara e vai falar, não, obrigada, tia, vou mexer aqui, porque na mesa tem um monte de coisa. A criança vai ficar mexendo ali nas coisinhas e não vai escutar nada do que eu vou falar. E mesmo que eu fale, ela vai falar, legal. Por quê? Eles não têm um entendimento de visualização do futuro. Então, isso nunca vai acontecer comigo. Por que criança e adolescente faz coisa mais perigosa do que o adulto? Não tem o discernimento, o filtro, a maturidade cerebral para dizer, meu Deus, eu vou me machucar. Isso vai aprender depois que ela se machucou. Mas aí a gente precisa também entender que isso são para as outras coisas. Eu não consigo falar da complicação e ele fala,
Nossa, vou tomar consciência, vou fazer isso porque eu não quero ter tal, tal, tal. Eu só vou assustar essa criança. E não vai ser legal, porque ela não vai querer voltar porque essa tia me assusta. Então, ela não vai querer continuar ali o tratamento nutricional. Depende de um adulto responsável para a compra e preparo dos alimentos e tomar medicação e aplicar insulina. Então, eu preciso conversar também com esse adulto. A criança precisa saber como é? Precisa, mas não é ela que é responsável 100% por isso. E ela é coadjuvante dentro do próprio tratamento. Quem toma as rédeas é o pai, é a mãe, é o responsável, o adulto que está cuidando dela nesse momento. Então, a gente tem que entender essas diferenças para tratar de forma mais assertiva. Então, tratando a criança, eu preciso identificar uma seletividade alimentar que não é muito difícil de acontecer e eu preciso tratar. Porque essa criança não pode sair do consultório com uma recomendação de alface, sendo que ela não come. Ela vai falar, legal, ela não vai aceitar. A criança é diferente do adulto. Eu posso olhar aqui para ela e falar, você não come alface? Vamos tentar adicionar nessa refeição dessa forma aqui para você, porque é importante, porque tem fibra, porque vai reduzir o pico glicêmico no pós-prandial. Ela vai entender de uma forma. A criança não. É verde, ECA, não quero. Eu preciso tratar essa seletividade como se trata a seletividade com a criança sem diabetes. Então, hoje a gente tem as terapias nutricionais para tratar a criança com seletividade. A criança com diabetes e seletividade é a mesma coisa. Eu preciso estimular a autonomia e autocuidado. Essa criança tem que saber aplicar insulina, os locais de aplicação de insulina, como que conta as unidades, entender as diferenças da insulina, mas ela não é a responsável. Não é ela que tem que avisar a mãe a hora que a insulina acabou. Não é ela que tem que avisar o pai a hora que é para aplicar a insulina. A criança ela precisa desse direcionamento. Eu preciso estimular a autonomia, porque uma hora é ela por ela. E quanto antes ela aprender, melhor vai ser. Mas ela não fica 100% responsável no tratamento. A mesma coisa para a medicação. Tá? Então, quando toma crianças com pré-diabetes que eu atendo hoje, que tomam glifage, a responsabilidade de tomar a medicação estava com elas no almoço. Elas não tomavam. Aí o que a gente fez? Trocou a medicação para o horário do jantar, que é a hora que está com os pais. Porque a responsabilidade não é da criança. Ela vai levar o remédio para a escola, vai jogar fora. Ela não quer tomar remédio. Então, o entendimento é diferente. Ela precisa ter autonomia, mas ela precisa ter supervisão. Preciso trazer a parte lúdica para o tratamento. Não pode ser a mesma coisa com o adulto. Chegou na consulta, senta na nossa frente, vocês conversam, eles vão embora. Ele vai achar um saco toda vez que ele for lá. Ele vai começar a querer não ir. Precisa ser divertido, ele tem que ver a atração ali. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho. O paciente continua sendo o centro do tratamento, então eu vou conversar com a criança e essa criança vai entender que o tratamento é dela. E os cuidadores precisam falar a mesma língua. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje no tratamento com criança, sendo no diabetes ou qualquer outra coisa. Porque a mãe fala uma coisa, a avó fala outra, o pai fala outra. Então, a mãe não deixa comer isso, o pai deixa, e aí vira aquela bagunça. Todo mundo tem que falar a mesma língua. E se for necessário, você vai repetir isso na consulta 77 vezes. Traz a avó, traz todo mundo que cuida dessa criança, pode participar da consulta. Porque eles precisam entender a importância daquilo também. Aqui é algum exemplo, né, do que eu faço lá no consultório. São 3 crianças com diabetes, 3 crianças com seletividade alimentar, e a gente está fazendo, nos 3, aproximação com agrião, de 3 formas diferentes. Então, essa menina, ela adorava atum, então a gente fez um patê de atum, picou o agrião e colocou junto. Esse menino adorava requeijão, então a gente fez um requeijão temperadinho, picou o agrião e colocou junto. Essa menina, eu sabia que ela ia aceitar o agrião inteiro. Então, a gente não picou o agrião. Tá? Então, a gente fez o patezinho, passou na torrada e colocou o agrião por cima. Tá? Então, são formas diferentes para a gente conseguir fazer o tratamento aí com a criança com diabetes e tentar introduzir novos alimentos. E assim a gente vai fazendo sucessivamente com todos os alimentos que essa criança não aceita. Tá? Então, a gente brinca, a gente traz receitas, às vezes a gente faz outras atividades lúdicas para tentar fazer que essa consulta fique divertida. São 30 minutos com a criança dentro do consultório e 30 minutos com os pais junto. Tá? Então, só a criança, porque o tratamento é dela. Aqui também é ensinando contagem de carboidrato, então a gente pegou as imagens e foi listando o que tinha pouco carboidrato, o que tem carboidrato precisa ser considerado, o que não tem carboidrato, e aqui ele fez a continha. Contagem de carboidrato tem conta de soma e divisão, ele não sabia divisão, a gente só fez a soma. Né? Então ele tem 8 aninhos, ainda não sabe sobre divisão, a gente só fez a soma. E aqui é montando um pratinho saudável também, que eu falei que tem os vidrinhos, eles ficam mexendo quando a consulta está chata, eu sei que eu preciso mudar o estímulo.
A criança ela tem que se sentir parte do tratamento. A consulta é dela, o tratamento é dela. Quem responde a anamnese para mim é ela. E a mãe só responde aquilo que ele não souber. Quem faz 30 minutos de tratamento sozinho é ela. E a mãe entra depois para discutir as partes mais chatas. Tá? Então, a criança precisa sentir parte. Esse é muito importante para que ela consiga ter aderência ao que você está falando. Pontos principais, tire todas as dúvidas, identifique a fase, desenhe essa jornada, o que eu vou fazer agora, o que eu preciso fazer no futuro, entregue materiais educativos, individualize as orientações e adeque a rotina do seu paciente. Assim você vai melhorar a adesão dele. Referências que eu usei, e aqui eu deixo meus contatos para as possíveis dúvidas e questionamentos e tudo mais. Muito obrigada.